Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Vamos lá fazer uma análise aí curta, né, do que foi ontem. Bahia venceu o Juazeirense por 2-1 lá em Juazeiro e o Vitória, que venceu bem 3-0 dentro de casa, bateu o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano, oitava rodada, penúltima rodada. Falta apenas uma rodada e Bahia e Vitória estão nas duas primeiras posições do Campeonato Baiano de Futebol. Bahia foi a Juazeiro e a gente já sabe, né? A gente fica aqui conversando praticamente todos os dias e a polêmica é a seguinte: por que o Juazeiro não conversa com a prefeitura? Por que a prefeitura de Juazeiro não arruma o campo lá de Juazeiro? Aí eu me pergunto, será que o Juazeirense, o time, quer que mude aquele campo de lá? Será que quer que deixe o tapete? Ou vai se favorecer da qualidade do campo? Porque eles treinam lá todos os dias, né? Então sabem os atalhos. Quando você acostuma com alguma coisa, é muito mais fácil de passar. Então você percebe que o campo lá do Adalto Moraes, lá em Juazeiro, ele tem diferentes posições, né? Um lado é mais comprida a grama, outro lado é mais curta a grama, um lado o campo está mais duro, outro lado o campo está mais fofo. Talvez isso favoreça ao Juazeirense, mas é uma situação realmente lamentável do futebol brasileiro, que ainda temos campos nessa situação. Aí você imagina, o Bahia, por exemplo, contratou vários jogadores, gastou milhões e milhões de reais para armar um time de futebol. Você bota no campo desse e daqui a pouco machuca o atleta. Imagine a irresponsabilidade que é de colocar um jogador na partida com a obrigação que você tem de ganhar. E aí faz o quê? Eu tenho que ganhar, não vou botar meus principais jogadores? Então, assim, só fazendo um relatozinho antes, né? Porque praticamente não teve jogo, né, articulado. É claro que o Bahia não deu chutão, o Bahia botou a bola no chão, tentou jogar, mas é isso que eu estou falando, não teve evolução de jogadas, porque por muitas vezes o campo não permite isso a quem joga lá na cidade de Juazeiro. Eu não vou ficar colocando desculpas, por exemplo, o Bahia ganhou a partida, então tá tudo tranquilo, né? Futebol é assim, futebol é resultado, quando você ganha, tá tudo tranquilo, se comenta menos, né, de algumas situações. Quando perde o time grande, aí que o problema vem. Então, assim, é que a gente diz, Bahia e Vitória vão jogar independente dos campos, tem que ganhar o jogo. Bahia e Vitória são times de primeira divisão. Então o Bahia foi lá, venceu o seu jogo, é o líder aí do Campeonato Baiano. Uma boa participação do Tassiano, mais uma vez, né? O Tassiano está fazendo a diferença, me parece que é o melhor ano dele aí. O Tassiano tem jogado muito bem. Na minha opinião, hoje é o melhor jogador do Bahia, a nível, né, de intensidade, de dinâmica, de vontade dentro de campo, de doação, né, e de utilidade. O Tassiano realmente tem feito uma temporada 2024 muito boa. É claro que é cedo ainda, o Bahia tem muito a evoluir daquilo que o Bahia fez até agora, e a gente sempre fica dizendo aqui que ainda falta muito para aquele Bahia que o torcedor espera, para essas contratações como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. Então o Bahia precisa contratar mais ainda, o zagueiro pelo lado direito é uma falta. Ontem Cicinho foi lateral esquerdo, jogou até bem improvisado, jogou bem assim, gente. Não é que Cicinho entrou na área, fez uma diagonal, chutou bola no gol, né? Cruzou várias bolas na linha de fundo, não. Ele jogou bem porque ali o atacante adversário não se criou em cima dele, mas é aquela coisa, a gente está acostumado com o Cicinho falhar tanto, que quando ele joga e não falha, aí o pessoal, jogou bem. Então ele fez o papel dele ali, normalmente. O Tassiano, que também fez uma boa partida. O Bahia terminou vencendo por 2-1, mas volta a dizer, o Bahia tem um compromisso quarta-feira pela Copa do Nordeste, né? Tem um jogo atrasado e o Bahia volta a jogar, mas precisa melhorar muito o Bahia daquilo que todos nós imaginamos. Rogério Ceni não repetiu o time até hoje. Ontem teve problemas porque os dois garotos da base que ele ia levar, o Roger e o Sidney, jogadores ficaram gripados. O Oscar Estupinian também na mesma forma. Ontem o Rogério, na entrevista coletiva, disse que ia usar o Oscar na partida de ontem, mas não pôde, porque o jogador está com a virose que está pegando aí muita gente depois do Carnaval, que é normal todos os anos. Então o Bahia jogou para o gasto ontem para vencer, saiu atrás inclusive no placar. Isso é interessante, é importante até para o treinador, quando o seu time está perdendo e depois vira o placar, e o Bahia terminou vencendo por 2-1. No Barradão, o Vitória enfrentou o Atlético de Alagoinhas, um time que, apesar de estar nessa situação, brigando ali contra o rebaixamento, tem o segundo melhor ataque da competição. Ou tinha ontem até começar a jornada ontem, o segundo melhor ataque da competição, mas a segunda pior defesa também do Campeonato Baiano. E o Vitória, o que eu sinto, o Vitória ganhou fácil, viu, gente? 3-0,
né? Então parecia desde o início do jogo que o Vitória estava assim, a hora que eu quiser eu vou lá e ganho o jogo, estou jogando no meu estádio, tenho superioridade ao adversário e na hora que eu quiser eu vou lá e ganho, porque a Vitória deu muito espaço ao Atlético de Alagoinhas. Vale dizer que desde o ano passado, talvez tenha sido o jogo que o Vitória menos fez ligação direta, foi no jogo de ontem. Porque a gente está acostumado a ver o Wagner Leonardo dar o chutão lá para o Oswaldo, o Camutanga dar o chutão lá, né, para o ataque, procurando os pontas. Ontem não. Ontem o Vitória botou a bola no chão, talvez até pelo espaço que o Atlético deu. O Atlético de Alagoinhas criou espaço e deu espaço. O Atlético de Alagoinhas, sobretudo no primeiro tempo, teve muito campo para tocar bola, né? Talvez tenha tido mais posse de bola do que o Vitória no primeiro tempo. A equipe do Atlético de Alagoinhas, e o Vitória permitiu isso. Eu acho que jogando dentro do Barradão com a sua torcida, com um time muito inferior como o Atlético de Alagoinhas, o Vitória não pode dar esse espaço. Tem que colar mais, né? Tem que fazer uma marcação mais aproximada para tomar a bola e tentar fazer os gols. Mas o Vitória, no segundo tempo, voltou, deu uma melhorada. No início não, mas depois deu uma melhorada, né? Equilibrou essa questão de posse de bola, foi para cima do Atlético de Alagoinhas e aí fez o segundo e fez o terceiro gol. Eu quero destacar, né? Eu sempre nos vídeos eu procuro falar pouco de tática e falar de coisas interessantes e importantes para o futuro dos times. Eu vejo esse Daniel Júnior como um jogador importantíssimo no Vitória para a sequência da competição. Posso estar enganado, porque são poucos jogos. Ele entrou em 2 jogos, né, o Daniel Júnior. E nessa situação que o Vitória se encontra, sem jogadores específicos para o meio de campo, do meio para frente, porque tem, por exemplo, o Rodrigo Andrade. Na minha opinião, o melhor meia que o Vitória tem desde o ano passado é o Rodrigo Andrade. Esse jogador, se quiser jogar, se estiver bem fisicamente, tecnicamente, bem de cabeça, é um jogador importantíssimo, útil, marca bem, jogador de força, chuta bem no gol, aparece para fazer gol, fez o gol de cabeça ontem, o primeiro gol do Vitória. Então assim, mas apareceu o Daniel Júnior. 2 jogos que ele entrou, 2 gols feitos e não só pelos gols. Jogador que demonstra um posicionamento muito bom no meio de campo. Ele se coloca para receber a bola, ele não fica parado, ele abre espaço dentro do campo, né? Ele faz ponto futuro, ele joga mais pelo meio, o cara que é vibrante dentro de campo, esse Daniel Júnior. Então assim, o Condé ontem na entrevista coletiva foi perguntado sobre isso. Ele disse, não, o Daniel Júnior está chegando aí, ele vai ter que me mostrar que tem condição de ser titular. O Condé, o cara entra no primeiro jogo, mete gol, entra no segundo jogo, mete gol, está pedindo para jogar, sabe? E quando acontecem essas coisas, até para motivar o grupo inteiro, aqueles que estão de fora, normalmente o treinador bota o cara para jogar como prêmio, sabe? Aí motiva os outros, o cara entrou, jogou bem, vamos fazer a mesma coisa que o técnico nos dá uma condição de titular também. Então eu acho que o Condé deveria já nos próximos jogos colocar o Daniel Júnior, até porque, volto a dizer, tem o Mateuzinho, e repito desde o início que eu falei, Mateuzinho tem dificuldade no passe. Ontem no primeiro tempo errou vários passes o Mateuzinho, não é um jogador de criação do meio de campo, cabeça em pé, o cara que se posiciona, vê o melhor momento do passe, se é na direita, se é na esquerda, se é um passe vertical, se é um passe lateral. O Mateuzinho é um bom jogador, mas jogador mais de ataque. E você tendo um meia, como você vê o Daniel Júnior tem que começar a dar oportunidade ao jogador para criar, uma identidade para as próximas competições. O Luan, o jogador está entrando ainda, muito pouco para quem ficou parado tanto tempo. Então o Luan precisa de mais minutos para ver se ele vai render um bom futebol no Vitória, e o Vitória precisa contratar Fábio Mota, o Vitória precisa trazer jogadores de qualidade para o meio de campo, precisa enxertar esse elenco que está aí, como o Condé falou, eu trouxe o time do ano passado porque os caras já sabem, já tem um conjunto, isso favorece para início de competição, para Campeonato Baiano, Campeonato do Nordeste, mas o Vitória precisa reforçar o seu elenco, porque a Série A não é brincadeira, a qualidade lá é totalmente diferente de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, não é isso? Então precisa contratar jogadores. Minha gente, um grande abraço a todos, fique com Deus aí, tenha um ótimo dia, uma maravilhosa semana, e a gente volta tarde no Resenha das 6 e à noite na Itapuã FM. Grande abraço.